E aí, beleza pura sem mistura, Dandan na área aí, chegando para fazer uma reflexão com vocês hoje sobre a questão de educação formal, sobre a questão do conhecimento, da aplicação do conhecimento, o mercado de trabalho, tudo dentro de uma perspectiva de prosperidade, de forma prática, direta e real. Antes de seguir, deixe aí o seu like, faça o seu comentário, inscreva-se no canal se não for inscrito e compartilhe com mais pessoas, porque tenho certeza que esse conteúdo irá ajudar, transborde na vida das pessoas. Tenho certeza que será de grande valia. Bem, para quem não sabe, eu estudei muito tempo para concurso público. Sou formado em Direito, fiz um curso de Filosofia não concluído, mas, enfim, tem todo um histórico de educação formal que me permitiu aí, chegar num nível de conhecimento que, modéstia à parte, atende bem às minhas necessidades. Lógico, a vida de cada um de nós é uma trajetória que, em constante evolução, em constante busca pelo crescimento, pela prosperidade, né, na ordem natural da vida, no lapso temporal entre o nascer e o morrer, nós sempre buscamos a prosperidade. Nessa busca da prosperidade, a gente acaba fazendo algumas escolhas no nosso trajeto de vida, no nosso curso de educação formal, no nosso curso de até comportamental mesmo, e acaba tendo acertos de algum modo e tendo também erros. E aí, nessa perspectiva, tudo que nós vimos, ouvimos, sentimos, fizemos, compõe a nossa essência, compõe o que somos, né? E tudo isso serviu para o nosso crescimento, para a nossa formação, para a nossa lapidação dentro desse processo de prosperidade, desse processo de progressão, seja ele pessoal, seja ele profissional. E o que a gente tem percebido aí nos últimos tempos, em especial com essa pandemia, já escancarou isso mais do que antes, é a questão da mudança de paradigma que a nossa sociedade vem atravessando, vem passando, que seria a questão da, da mudança de êxitos profissionais para carreiras e atividades laborativas, empregos, trabalhos que visam as formações universitárias, sejam cursos de engenharia, de arquitetura, de medicina, de administração de empresas, de turismo, de publicidade e propaganda, de direito mesmo, e psicologia, filosofia, teologia, entre tantos outros, educação física, enfim. Lógico, a formação regular, né, nos moldes do MEC, ela realmente ela é muito importante na vida de cada um de nós. Não estou tirando o mérito do ensino formal, não. É totalmente válido, cabível, amadurece o ser humano, amadurece a pessoa em diferentes aspectos, é uma trajetória de vida que visa a prosperidade, e isso é um diferencial inegável para a vida pessoal e profissional de qualquer pessoa, ter uma graduação, ter uma formação de pós-graduação, entre outros, que legitimam e habilitam a pessoa ao exercício de determinadas atividades. E nesse exercício de diferentes atividades, a pessoa vai, sem dúvida, desenvolver ou ampliar o leque de possibilidades de crescimento e prosperidade na vida. Então, dentro dessa perspectiva de formação e informação obtida através do ensino formal, modelo
MEC, né, nós temos aí uma dicotomia. Por quê? Porque desde o ensino base, o ensino fundamental, nós todos, né, as gerações mais antigas, hoje, né, o pessoal aí que já está aposentado, eles tiveram na sua tenra infância, né, na sua tenra idade, eh, uma educação mais rigorosa, mais firme e que permitiu, sem dúvida, o desenvolvimento pessoal, o conhecimento, era o que visava muito o conhecimento. Então, a maioria ou uma grande parte não teve a oportunidade de concluir o seu ensino formal, por razões diversas, até pelo fato de que precisavam trabalhar para colaborar aí com a mantença, né, a manutenção da família. Com o passar dos anos, o desenvolvimento social e nosso brasileiro, as nossas realidades foram sendo mudadas progressivamente para melhor acesso a bens de consumo. Então, nós, de, diria que da década de 50 para cá, a sociedade mundial, mas em especial a brasileira, ela sofreu aí ou passou por uma transformação muito intensa em diferentes aspectos, principalmente na questão tanto profissional quanto pessoal. Porque veio aí a Revolução Industrial, veio outros modelos de atividade profissional e algumas que existiam deixaram de existir e nós hoje vivemos um marco de ruptura, um marco de transformação. Igualmente vivemos na Revolução Industrial. Contudo, nós vivemos hoje na Revolução Digital. Então, o movimento de migração de carreiras tem voltado-se muito para o digital e o digital tem permitido muitas pessoas, independentemente do ensino formal, ter acesso a uma prosperidade profissional, uma projeção social e econômica. Isso é inegável. Contudo, mesmo nesse novo formato, exige-se, ainda que não título formal, de ensino formal, exige-se a questão do estudo, do conhecimento intelectual, que é, sem dúvida, um divisor de águas em qualquer atividade profissional. E no caso do digital, não é diferente. Não é diferente por quê? Porque no digital, as pessoas estão desenvolvendo atividades, lógico, tem aí uma geração mais nova, né, a turminha mais nova aí, que parece que já nasceu sabendo tudo. Né? A questão, quando a gente já tem um pouco mais de maturidade, digamos assim, encontra algumas barreiras, encontra algumas dificuldades, seja por medo, seja por inabilidade mesmo, por falta de contato, até porque muitas vezes as atribuições pessoais, familiares e até profissionais exigem uma atenção que impossibilita a dedicação exclusiva ou acesso à questão tecnológica para esse tipo de desenvolvimento. Mas, para desenvolver, é preciso estudar. E dentro dessa perspectiva de estudo, o professor Pierluigi Piazzi, que faleceu aí recentemente, né, foi uma perda irreparável, porque foi um professor e um educador de primeira no nosso país, que infelizmente veio a óbito. Mas, enfim, ele deixou um legado, ele deixou algumas obras, né, além do conteúdo, inúmeras palestras, enfim. Professor Pierluigi Piazzi, professor Pier, conhecido carinhosamente por todos, ele ele desenvolveu uma técnica
dentro de cursinhos preparatórios para vestibulares de alto nível, para universidades federais, em especial a USP, e ele, nessa metodologia que ele desenvolveu, ele tinha sempre a preocupação com a retenção do conteúdo. Como otimizar o estudo retendo o conteúdo, porque nota nada mais é do que consequência do aprendizado. E aí, trazendo para o mundo digital, embora não sejamos avaliados formalmente num ensino formal, nós somos avaliados socialmente ou pessoalmente, porque os nossos resultados falam pelo nosso conhecimento, pela nossa dedicação, pelo nosso aprendizado. E no caso do digital, não adianta mimimi, não. Não adianta jeitinho, não. Aqui é o seguinte, ou faz. Se fizer errado, vai levar tinta. Então, é importante saber o que está fazendo, ter uma margem de ajuste dentro do que se realiza e saber estudar, porque, como eu disse outrora, no ensino formal, no ensino desde o fundamental, nós não aprendemos a estudar. Nós não aprendemos a estudar, passamos pelo ensino fundamental 1, fundamental 2, pelo ensino médio, que na minha época já tinha outros nomes, né? Enfim, e até mesmo pela graduação, pelo terceiro grau, né? Ah, não aprendemos a estudar. E muitas vezes vamos passando do jeito que dá. Passa, seja dando o jeitinho, né, o famoso jeitinho, e tinham dito na minha época que era quem não cola não sai da escola. Só que é um equívoco isso, por quê? Porque o maior prejudicado é o aluno que usa dessas artimanhas para obtenção de resultado. Porque na vida, quando ele está sozinho enfrentando o mercado de trabalho, seja no digital, seja no físico, as barreiras, as dificuldades que irá encontrar, elas muitas vezes não permitem falhas, não permitem jeitinhos. Então, suponhamos aí, né, casos inúmeros que a gente tem notícia, por exemplo, engenheiros que, na má elaboração de um projeto, ele leva à ruína uma edificação inteira, um prédio, por exemplo, por defeito de base, defeito na base mesmo do prédio. E aí compromete a estrutura e compromete toda a edificação. E aí leva à ruína. A ruína não só pessoal, como profissional e como impacta negativamente a vida de outras pessoas. E a gente tem que pensar sempre que toda e qualquer ação que a gente faz, seja no digital, seja no físico, impacta a vida das pessoas. E o maior objetivo, que acredito eu, seja para cada um de nós, é impactar e mudar a vida das pessoas para melhor. Então, eu, como advogado, como servidor público, eu preciso impactar positivamente a vida das pessoas, eu preciso buscar pela transformação e melhoria da qualidade de vida pessoal daquela pessoa, né, daquele jurisdicionado, do público em geral, que é usuário do serviço público. Por quê? Porque quem paga o salário do servidor público é a sociedade. E, sendo assim, mais do que justo que o servidor público entregue um serviço de qualidade. E, para isso, conhecimento teórico tem, mas é preciso aplicar esse conhecimento teórico na prática, na execução das suas atividades, até por questão de humanidade. Né? E aí, no âmbito privado, a mesma coisa. Sua relação com o cliente diretamente, que é quem vai pagar pelo serviço, que é quem paga aí os seus honorários, seus rendimentos, enfim, precisa ser uma relação muito íntegra. Íntegra em todos os aspectos. Você tem que entregar o que há de melhor em termos de qualidade pessoal, profissional e gerar transformação na vida da pessoa, atender à necessidade que a pessoa tem dessa transformação. Ela buscou um profissional qualificado para que esse profissional possa verdadeiramente auxiliar na transformação de vida dessa pessoa. E por que não fazê-lo o melhor possível? Dei o exemplo do engenheiro,
advogado lida diretamente com a vida das pessoas, porque um advogado que faz um bom trabalho, ele pode enaltecer a vida de uma pessoa que vai impactar na vida da família dessa pessoa, das pessoas que amam essa pessoa, que convivem com essa pessoa, seja no âmbito criminal, seja no âmbito familiar, seja no âmbito público, seja em que área da vida for. O direito, como um todo, a justiça, ela mexe com a vida de qualquer pessoa em diferentes aspectos. O médico lida diretamente com a vida, né? Falando propriamente dito, que o erro de médico tem um termo, um ditado que diz que erro de médico a terra cobre. Então, nesse aspecto, é preciso que o médico saiba exatamente o que está fazendo e que tenha esmero no seu estudo, na sua dedicação, na sua profissão, de modo que ele possa verdadeiramente entregar um serviço de qualidade à altura do que o cargo exige, do que a pessoa exige, porque está lidando com vidas, com vidas. Vamos um dentista, por exemplo. O dentista, se ele der uma navalhada na boca da pessoa, ele pode verdadeiramente arruinar a autoestima da pessoa, pode comprometer significativamente resultados. Quantos e quantos casos a gente conhece aí de dentistas que extraíram dentes desnecessariamente, que isso gerou impacto na vida da pessoa, e a pessoa, inclusive, isso, pode parecer maluco, viu? Mas essas questões, elas impactam na prosperidade da pessoa. Por quê? Porque a pessoa se torna insegura, a pessoa cai a autoestima da pessoa, e isso reflete nas ações, nos resultados gerais que a pessoa desenvolve no âmbito pessoal, no âmbito profissional, enfim. Então, dentro dessa perspectiva, tem a questão, por exemplo, de um psicólogo, de um terapeuta, que vai trabalhar com as emoções da pessoa. Se não for bem trabalhado, ele pode verdadeiramente comprometer ainda mais o estado emocional da pessoa. Então, dentre tantas outras profissões, que não vou elencar todas aqui porque são inúmeras, mas enfim, o que acontece é que nessa transição do físico para o digital, quase todas as profissões têm um espaço de crescimento dentro desse novo mundo que foi escancarado com o coronavírus, né? Com essa pandemia, o lockdown, ele demonstrou aí uma, uma oportunidade e, ao mesmo tempo, uma carência aí, uma demanda reprimida aí da sociedade em relação à transição para o digital e, ao mesmo tempo, uma necessidade urgente de uma reformação, um aprendizado, uma busca pelo crescimento e conhecimento mais do que título. Por quê? Porque os seus resultados falam por si, não são seus títulos. Quantos e quantos profissionais têm seus títulos, têm pós-graduações, têm não sei o quê, mas nunca colocou em prática? Nunca mostraram resultados práticos efetivos da sua atividade profissional ou da sua formação. E dentro dessa perspectiva, a gente começa a perceber que, apesar de nós estarmos num momento muito delicado para a finalidade de desenvolvimento pessoal e profissional, nós não perdemos e nem perderemos a necessidade de estudo, a necessidade de aprendizado, a necessidade de conhecimento. E para isso é preciso saber fazer. Eu te pergunto, você sabe estudar? Você sabe reter o conteúdo estudado? Você sabe como estabelecer prioridades dentro dos seus estudos? Você sabe buscar conhecimento nas fontes certas? Você sabe como aplicar os conhecimentos obtidos? Você sabe como potencializar os seus resultados, seja de aprendizado, seja de prática na atividade aprendida? Questionar-se sobre isso é importante. Buscar conhecimento nessa área é importante, porque o desenvolvimento intelectual
ele é o divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Então, por exemplo, inúmeras pessoas, ou hoje no Brasil, nós temos aí alguns players do mercado, temos aí alguns ícones aí de sucesso profissional, principalmente na área digital, que saíram do nada e hoje estão aí surfando na crista da onda aí nesse momento aí de pandemia. Por quê? Porque estudaram, dedicaram, teve alguma coisa que eles fizeram de diferente da média. Por quê? Porque dentro do triângulo, né, da pirâmide de evolução e prosperidade, o topo é para poucos. O topo é para poucos, até porque cabe pouca gente aqui em cima. Ó. Se você pegar um triângulo aqui, uma pirâmide, essa parte superior aqui, ó, vai caber pouca gente. Então, a parte de baixo é a parte mais larga, e na parte mais larga, obviamente, a massa está aqui. Nesse intermediário cabe muita gente. E por que não sair da parte de baixo e vir para a parte intermediária, almejando chegar aqui? Porém, com consciência de que chegar no topo não é para todos. Quem chega no topo, normalmente, faz algo diferenciado. E o que é esse algo diferenciado? Então, aí precisamos mapear, precisamos modelar as ações do outro. Então, seja questão de domínio de um outro idioma, da língua inglesa, por exemplo, né, do inglês, que é fundamental, principalmente para quem lida com o digital, porque quase tudo dentro da tecnologia é desenvolvido, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, e além do mais, o inglês tornou-se uma linguagem universal. Então, em todos os cantos do mundo, fala-se inglês. O inglês é a língua internacional, a língua de comunicação comum no mundo, talvez seja esse o termo melhor. Portanto, é preciso entender o segredo do estudo. Você não precisa estudar muito feito louco. Estuda pouco, mas estuda direcionado, estuda com inteligência, estuda de forma a focando no resultado, de forma ao aprendizado. Né? Priorize o aprendizado, desenvolva-se dentro da sua habilidade, da sua afinidade, dentro do conteúdo que você busca crescimento, e aplique o conhecimento. E aí tem uma dicotomia que nós vamos falar aí no outro momento, o professor Pierre sempre tratou dela, que assistir a aula é diferente de estudar. E nós, no nosso ensino formal, nós aprendemos muitas vezes que o estudar é assistir a aula só. Né? E estudar fora disso é preciosismo, é bobagem e tal. Só que, na verdade, o assistir a aula você está aprendendo. Depois de aprendido o conteúdo, você precisa estudar. E o estudar, ele é solitário. Ele é solitário. É bunda, cadeira, sangue nos olhos, livro ou caderno na frente. Nada mais do que isso. E aí, o ideal para você estudar menos, com mais resultados, é assistir a aula, estuda no mesmo dia, antes de ir dormir. Porque nós temos o córtex frontal e temos aqui a parte. Me fugiu o termo agora, não, deu um branco. Mas, enfim, nós temos aqui dois pontos no cérebro que nós podemos aqui colocar, né, a questão, fazendo um paralelo com o computador, questão de memória. Memória RAM é a memória do córtex frontal e a memória, o HD, né, a memória ROM, é o sistema límbico aqui, que é a outra parte do cérebro, onde ele faz o processamento, as sinapses são criadas, entre outras coisas. Então é isso. O sistema límbico ele vai processar as informações recebidas e vai fazer o armazenamento. E aí eu sugiro aqui, né, quem não viu, veja aquele filme, desenho, né, desenho animado, o Divertidamente. Divertidamente ele é muito interessante porque ele trabalha essa dinâmica cerebral.
E aí a questão, quando as informações chegam e na hora de dormir, um monte vai ser jogado fora. Então, o fato de aprender e estudar no mesmo dia é algo importante para o aprendizado, porque você vai dar a informação para o seu cérebro de que aquela informação ela é tão importante que precisa ser armazenada. Então, ao invés de ser jogada fora, ela vai ser enviada para o sistema límbico, e no sistema límbico ela vai ser processada, criada memórias, arquivos, né, para exatamente serem usadas no momento adequado. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou falar mais sobre isso num outro momento, porque o vídeo já ficou muito maior do que eu imaginava, e aí o que eu gostaria de trazer, né, assim, só para arrematar nesse conteúdo, é exatamente o fato de que, embora nós estejamos num momento crucial de ruptura e em termos educacionais, porque deixa-se de exigir títulos formais para os empregos que surgem, como por exemplo no digital, e passa-se a exigir conhecimento, habilidades, então conhecimento aplicado. E isso exige também estudo, exige também dedicação, mas para se desenvolver nisso é preciso aprender e saber estudar. Saber entender o nosso cérebro e os mecanismos que fazem com que nós armazenemos os nossos aprendizados da forma mais efetiva possível, para que nos dê o resultado mais adequado possível com o menor esforço. E isso, obviamente, acontecendo dessa forma, você poupa tempo. Quanto mais você desenvolver essa habilidade de aula dada é aula estudada no mesmo dia, né? Então, seja o curso ele online, seja o presencial, da mesma forma que você aprende o conteúdo num dia, você deve estudá-lo no mesmo dia ou aplicá-lo, porque isso é que vai fazer a diferença nos seus resultados de médio a longo prazo. Porque essa aplicação imediata faz com que o seu cérebro entenda que aquela informação e aquele aprendizado é relevante e precisa ser armazenado. E isso favorecerá o desenvolvimento e a prosperidade das suas habilidades no ramo de atividade que você optar, seja ela física, seja ela digital. Então, aprenda a estudar, aprenda a aprender. Isso é muito importante. Se nós não tivermos a consciência de que temos de ter o pé no chão e sabermos usar e explorar as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, as nossas potencialidades da maneira correta, sem nos iludirmos de que o digital traz uma vida fácil, sem esforço, sem trabalho, porque isso é engano. Se não dá trabalho, com certeza não vai dar dinheiro, porque trabalho dá trabalho, né? E o que dá retorno tem que ter trabalho. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se não é todo mundo que tem os mesmos resultados, obviamente porque não é fácil. E quem tem resultado, seguramente fez algo diferente. O que foi que fez diferente? Como foi que fez? O que é que fez diferente? O que é que fez a diferença? E aí nós entendermos as nossas diferenças. Ninguém é igual a ninguém. E entendendo as nossas diferenças, a gente começa a perceber que nós temos de aceitar-nos como um ser individual e singular, com diferenças, e entendermos que nós precisamos explorar as nossas diferenças na medida daquilo que nos diferencia. Então, se eu sou diferente do outro porque eu tenho uma habilidade, talvez, na comunicação, mas o outro tem uma habilidade na execução de uma outra atividade que não é minha praia, eu tenho de aprender a fazer o que eu tenho habilidade, o que eu gosto de fazer, da melhor forma possível, focando
no meu diferencial, explorando e potencializando aquilo que me diferencia na medida do que me diferencia. Então, entender essas diferenças são importantes. Entender esse contexto de transformação, de mudança, é importante. Entender que nós não devemos nos iludir com relação a isso é importante. Aprender a aprender é importante. Saber que o ensino formal ele não deixará de existir e ele não é desnecessário é importante. Saber que o profissional que tem uma formação regular, estilo MEC, que tem o seu diploma, a sua formação, a sua graduação formal, a sua pós-graduação, a sua, seja qual for a transformação ou a formação aí, é importante não desprezar isso. Não desprezar e não deixar de buscar também. Porque nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, nós temos um motivo para estarmos aqui, às vezes precisamos só entender, nos preparar e explorar, porque Deus nos usa. Deus nos usa no momento certo para o que Ele quer, mas para que Ele nos use é preciso que nós permitamos, é preciso que nós busquemos entender o que é que Ele quer de nós, como é que Ele quer de nós, e o que nós podemos fazer para que Ele nos use, para que nós sirvamos a Ele da melhor forma possível. Né? Então, Jesus Cristo disse que o maior dentre vós é aquele que serve. E quem serve fará coisas grandes, quiçá coisas maiores do que as que ele fez. Para isso é preciso fé, é preciso servir, é preciso ser humilde para aprender, para crescer, para buscar crescimento, buscar desenvolvimento, prosperar, que é a ordem natural da vida, é a ordem natural do mundo. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos aqui criar, desenvolver e prosperar. São Francisco de Assis tem uma oração que quase todos conhecem, né? Ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união. Ó Mestre, fazei que eu... me fugiu aqui o complemento da oração, eu teria que cantar para saber que na música eu sou melhor, mas a frase que eu quero destacar dessa oração de São Francisco de Assis é dando que se recebe. É dando que se recebe. Então, servir, dar-se, doar-se, nos faz crescer muito mais. E entender toda essa lógica, essa dinâmica que eu acabo de expor para vocês, pode ser, sem dúvida, um diferencial na vida de vocês. Amanhã eu volto com mais conteúdo. Amanhã, talvez, ou depois de amanhã, eu estou alternando dia sim, dia não, dado as minhas grandes atribuições aí, que às vezes me impede de avançar. Ontem, inclusive, tive um problema técnico que não consegui disponibilizar um conteúdo, mas, enfim, estamos aqui para entregar o melhor, servir, doar. Né? E assim como eu fui e sou muito abençoado por Deus, estou aqui para partilhar e compartilhar com vocês o que recebi. E estou aqui entregando com amor, com carinho para vocês e vou ficando por aqui. Fui!